Olá a todos que estão me ouvindo. Esse é o primeiro vídeo no meu canal. Algo que eu já tava com uma vontade de fazer há um certo tempo, né? Mas não tinha ânimo e oportunidade suficiente para fazer. Porém, hoje está começando o meu canal, né? Do pontapé inicial. Gostaria de começar alertando, né, sobre a qualidade do áudio. Eu tenho ciência da precariedade da qualidade do som, tá uma porcaria. Eu tô usando um aplicativo chinfrim de gravar a tela do celular para fazer isso aqui. Não comprei microfone, não fiz nada. Então eu sei que vai ficar ruim o áudio. Mas no momento eu não pretendo oferecer algo melhor, sinceramente. Porque esse canal aqui ele é para ser algo bem descompromissado, descontraído. Ele não tem um propósito de ser algo muito formal. Ele é um projeto amador mesmo. Então não quero empenhar grandes esforços para tornar os vídeos algo de grande qualidade técnica. O que caberia a pessoas com missões mais profissionais, né? Que não é o meu caso. Por esse motivo, para aqueles que se sentem incomodados e com razão com a qualidade do áudio, eu alerto que infelizmente isso não vai mudar por enquanto. Então, se tá ruim ao ponto de vocês não aguentarem ver o vídeo, então tá ok, né? Podem só abandonar mesmo, porque não vai mudar. Eu não tenho a intenção de mudar isso. O canal ele tem como objetivo central ser uma ferramenta para expressão de algumas ideias, alguns pensamentos meus mesmo, assuntos de meu interesse. Logo ele não está muito restrito a um tema muito específico. Não um canal não um canal, por exemplo, sobre literatura. Hoje eu vou fazer um vídeo focado num livro, mas o canal não é sobre literatura. Ele é sobre o que eu quiser, basicamente, né? Se eu amanhã eu quiser gravar um vídeo sobre uma notícia, sobre um jogo, sobre um tema do cotidiano, qualquer coisa eu faço e é isso aí mesmo. Hoje é um vídeo sobre um livro só porque eu também estou meio que testando. Eu achei que era adequado usar esse tema como um teste inicial para o canal. Então, dado isso, vamos pro tema do vídeo, né, em si. Bem, o vídeo hoje será uma das leituras mais impactantes que eu fiz recentemente, né? Dos livros que eu li recentemente, esse é um dos mais impactantes, né? Um dos que deixou uma impressão mais forte mesmo. Foi uma experiência muito envolvente, de fato. Eu falo aqui do romance do Victor Hugo, né? O Notre Dame de Paris, ou Corcunda de Notre Dame, né? Corcunda de Notre Dame é o título americano que é mais famoso aqui no Brasil também. Notre Dame de Paris é o título original em francês. Antes de tudo, eu preciso esclarecer algo importante sobre o teor dessa exposição que eu vou fazer aqui. Alerto que esse vídeo não se trata de uma resenha, né? Esse formato de booktuber que é tão comum aqui no YouTube, na plataforma. Infelizmente, quase todo o conteúdo sobre livros no YouTube hoje é esse formato de booktuber. Tão comum, essa resenhazinha que a maior parte dos canais faz. E existe muita pouca crítica literária mesmo, de fato, né? O exercício da crítica real é algo raro, infelizmente, né? Na situação atual do YouTube. Por conta disso, eu alerto nesse vídeo, eu intento a realização de um exercício crítico. Então, eu pretendo expor a minha experiência e apresentar as minhas interpretações
E eu vou ser passional em diversos momentos. Eu não vou me preocupar em não dar spoiler sobre o livro. Eu não vou me esforçar para dar longas contextualizações sobre a trama também. Eu vou evocar a trama e mostrar exemplos do que acontece só quando me for conveniente para explicação do que... Só quando for conveniente para exemplificação do que eu estou dizendo sobre a obra. Não vou ficar fazendo aqueles longos resumos de toda a história do livro. Por causa disso, eu imagino que seja mais adequado. Eu acho que todo mundo vai aproveitar melhor o vídeo se já tiver lido o livro antes. Porque eu não vou me preocupar em ser didático e gastar muito tempo contextualizando a história para aqueles que não leram. Claro, quem ainda quiser mesmo assim assistir, ouvir o áudio, né? Ouvir o áudio, basicamente um áudio aqui, não chega a ser nenhum vídeo, né? Pra ter noção do nível da precariedade disso aqui. Mas quem quiser, né, ver, ouvir mesmo assim o que eu tenho a dizer, ok, fica à vontade, hein? Eu também peço uma certa tolerância, né? Porque talvez eu tenha me portado de uma forma muito arrogante aqui para alguns, né, no início, dizendo que eu intento fazer um exercício de crítica literária aqui. E eu entendo, eu compreendo, e talvez tenha sido mesmo. Mas agora eu vou ter que abaixar um pouco a minha bola e pedir tolerância, né, a qualquer fala pedante que eu possa ter ao longo do vídeo. Porque por mais que eu esteja de fato me empenhando no exercício crítico, que eu pretenda que isso aqui seja uma análise propriamente, não uma resenha, um resumo do livro, eu reconheço as minhas limitações e a minha possível falta de competência para a realização do que eu proponho. Por isso, eu posso cometer inúmeros erros ao longo da análise. Apesar disso, eu considero que isso faz parte, né? Não tem como. Todo mundo tem que ter um começo, né? Eu tô tentando ter um esforço aqui de realizar uma análise mais elaborada, mas eu posso falhar. E muito provavelmente eu vou falhar. E também, embora ainda não tenha, mas tem uma observação importante, embora eu não tenha a sofisticação intelectual, recursos suficientemente desenvolvidos para fazer uma análise tão apropriada de uma obra que ainda é tão complexa quanto essa, eu acredito que a minha experiência individual, ainda que limitada, ainda é capaz de aprender em algum nível, alguma camada da obra. Por esse motivo, ainda que imperfeito, eu não considero completamente descartável o esforço. Ainda que muito imperfeito, eu não considero completamente descartável o esforço que eu vou empenhar aqui. Então, eu creio que, apesar de tudo, ainda contribua em alguma medida para a interpretação da obra. Então, certo, feitas todas essas considerações, essas grandes considerações, agora vamos propriamente falar do livro, né? Primeiro de tudo, é importante ressaltar o teor romântico da obra, né? É uma obra marcada por um romantismo muito presente, um romantismo muito aflorado. Você tem a força, a presença que o sentimento desempenha no movimento da narrativa é muito fundamental, é muito intrínseca. Desde uma dimensão mais micro, mas ela sempre parece se expandir para uma dimensão macro, principalmente nos momentos de clímax catártico. O que eu quero dizer com isso é que esse sentimento aflorado, ele aparece geralmente como uma manifestação, um estado sentimental individual dos personagens, mas ele sempre parece evoluir para
uma comoção pública, uma comoção geral dentro da história. Então é nesse sentido que eu quero dizer que o teor romântico do livro ele transita de um nível micro de um personagem para um nível mais macro do espetáculo geral que acontece ali. Eu vou explicar isso melhor ao longo do vídeo. Isso porque essa força romântica aparece na obra como um impulso universal que arrasta as massas em seu fluxo. É exatamente o que eu estava dizendo. As massas, né, nessa obra, elas desempenham um papel muito, muito importante. E elas se envolvem nesse sentido, nessas grandes comoções. Então você tem uma transmissão desse elemento romântico que a um primeiro momento é algo mais da paixão individual, mas que parece se mesclar e comover todo um grupo, toda uma massa. Tal aspecto é muito perceptível nas cenas de dança da Esmeralda, em que esta, com a sua beleza, gera um êxtase geral. As cenas de dança da Esmeralda são bem assim mesmo. Todos os personagens, desde os figurantes, né? As pessoas em volta se viram para contemplar a grande beleza da Esmeralda. Todos viram seus olhares. E o fluxo de emoção, o fluxo de todas essas emoções inicialmente dispersas se projetam nesse único ponto da Esmeralda, que atrai todas essas emoções. Né? Nesse sentido, na Esmeralda está presente um elemento muito forte. Na Esmeralda está expressa a presença desse elemento dionísico muito forte. O elemento dionísico ele é capaz de homogeneizar todos os indivíduos dispersos em uma grande correnteza emocional orgiástica mesmo. Pois, e quando eu falo de Dionísio aqui, eu estou me referindo principalmente à análise que o Nietzsche faz, né? No Nascimento da Tragédia sobre o que é o Dionísio. O que é exatamente exposto no Nascimento da Tragédia pelo Nietzsche nas suas reflexões sobre o Dionísio. Então, ele está tentando desvendar a origem da força elementar que permite a realização dos grandes fenômenos estéticos. O que ele pensa ter encontrado nos festivais de culto ao Dionísio, nas danças e nas músicas. Nos festivais primitivos de Dionísio, do culto ao Dionísio. Descobrindo a origem dessa força fundamental, Nietzsche traça um paralelo entre o teatro grego, os festivais e as músicas gregas primitivas, chegando à conclusão que o teatro é a expressão apolínea do que se apreende imediatamente nos festivais. Ou seja, o teatro é a expressão apolínea do Dionísio. Então você tem o Dionísio, que é propriamente a natureza, o que você expressa, o que se expressa imediatamente na emoção, e o apolíneo, que é o elemento mais racional, que de alguma forma contempla esse Dionísio de uma posição, de uma maneira abstraída, né? Mantendo a individualidade do sujeito que contempla. Descobrindo a origem dessa força fundamental, Nietzsche traça um paralelo entre o teatro grego, os festivais e as músicas gregas primitivas, chegando à conclusão de que o teatro é a expressão apolínea do que se apreende imediatamente nos festivais, ou seja, o teatro é a expressão apolínea do aspecto dionísico. É o que eu já tinha lido. A partir disso, Nietzsche ele pensa ter desvendado a natureza do que Aristóteles compreendia como mímese. O que o Aristóteles ele compreendia como mímese na arte. A mímese
ela é imitação da natureza, né? A arte ela tem... A vocação da arte é principalmente a imitação da natureza. Ele tenta trazer nisso um caráter positivo, né? Em oposição a Platão, que menosprezava a arte justamente por esse caráter imitativo, imagético dela. O Aristóteles tenta exaltar esse caráter. A imitação da natureza é algo importante na mímese. É a própria mímese. Já que a imitação da natureza, nesse sentido, ela seria a atividade propriamente apolínea. E a própria natureza, o que se apreende da natureza, é o aspecto dionisíaco. Então, fica estabelecido, né, o que a gente já tinha dito, que o Apolíneo ele utiliza como matéria-prima o dionisíaco. Então, o Dionísio ele é a própria natureza, nesse sentido. Você tem uma citação do Nietzsche importante para entender, né, o que a gente está dizendo aqui. Tá na Origem da Tragédia, no PDF mesmo. Se você colocar a Origem da Tragédia, você acha o PDF. Eu tirei desse PDF que tá aí acesso a qualquer um, não de um livro físico, né? Não de um livro físico. Nos termos desse entendimento, devemos compreender a tragédia grega como sendo o coro dionísico a descarregar-se sempre de novo em um mundo de imagens apolíneo. Aquelas partes corais com que a tragédia está entraçada são, em certa medida, o seio materno de todo assim chamado diálogo. Quer dizer, do mundo cênico inteiro, do verdadeiro drama. Esse substrato da tragédia irradia em várias descargas consecutivas. A visão do drama, que é, no todo, uma aparição de sonho e, nessa medida, uma natureza épica, mas que, de outro lado, como objetivação de estados dionísicos, representa não a redenção apolínea na aparência, porém, ao contrário, o quebramento do indivíduo e a sua unificação como um ser primordial. Por conseguinte, o drama é a encarnação apolínea de cognições e efeitos dionisíacos, estando dessa maneira separada do epos por um enorme abismo. A citação importante para ressaltar o que a gente já dizia sobre o Dionísio e o Apolíneo. Porém, né, nesse momento, provavelmente já estão se perguntando qual a importância disso para a discussão apresentada, como eu poderia relacionar isso, como nós poderíamos relacionar isso com o Notre Dame de Paris. Simples. É simples, né? A compreensão da relação entre Dionísio e o teatro é fundamental para que possamos ilustrar e compreender uma das tendências mais presentes em Notre Dame de Paris. Falo do seu aspecto performático. Exato, é a performance. O aspecto performático é uma coisa muito importante, muito presente em Notre Dame de Paris. Né? Muitas das cenas, muitas das grandes cenas em Notre Dame de Paris poderiam ser facilmente adaptadas para o teatro. Ele tem muito esse aspecto teatral. E o teatro grego, ele é justamente a expressão do dionísico com... ele é justamente a expressão apolínea do aspecto dionísico. Então é importante se ter essa noção para entender mais ou menos como é a dinâmica do espetáculo em Notre Dame de Paris. Porque isso se verifica nos grandes momentos de clímax sentimental do livro, em especial nas cenas de condenação e aplicação das penas, pois nestes momentos ocorre a unificação do fluxo emocional dionísico na figura do condenado. A presença do fluxo das multidões, portadoras de um frenesi emocional avassalador, que se culmina em uma síntese do impulso frenético e violento, extinguindo-se na calmaria compassiva e piedosa. Um exemplo perfeito disso
está na cena em que Esmeralda socorre o Quasimodo em desespero, dando-lhe de beber, causando um completo apaziguamento dos ânimos da massa tão ensandecida e violenta, que antes se regozijava completamente com o sofrimento de Quasimodo. Essa cena é muito icônica e é justamente a representação disso, de do espetáculo ao qual parece estar sempre presente na obra Notre-Dame de Paris, principalmente nos grandes clímax. Você tem a Esmeralda nos grandes clímax, em que você tem essas cenas, uma interação muito grande entre os personagens principais e essa massa tumultuosa e completamente exaltada nesse frenesi emocional. Essa cena, inclusive, é o quadro, né, que tá aparecendo aqui no vídeo. O nome do quadro é Uma Lágrima por uma Gota de Água. Eu não lembro o nome do pintor agora, mas se você colocar o nome, você provavelmente vai achar o do pintor também. Uma pintura muito, muito bonita mesmo. E a cena digna do que é a cena. A cena ela tem, por conta desse aspecto performático, essas grandes cenas na Notre-Dame de Paris, elas são muito envolventes, elas poderiam ser facilmente representadas, serem performadas mesmo, e representadas em pinturas. Elas dão excelentes pinturas, né? Como essa que está presente. Esse recurso utilizado pelo Victor Hugo para expor a pulsão incessante das massas, bem como um completo giro reverencial diante da altivez sublime, embora muito característico da obra, se repetindo diversas vezes nela, de maneira alguma uma técnica particular aplicada nesse romance, visto que essa representação do julgamento enquanto um espetáculo das multidões, no qual o rugido violento do conjunto de vozes é silenciado por uma única ação de extrema virtude do indivíduo excepcional, aparece com recorrência ao longo da literatura e continuando a nos fornecer exemplos ao longo da história. É o que eu disse. Essa dinâmica que tem das massas com os protagonistas. Essa dinâmica do espetáculo, da massa com os protagonistas. Ela é muito característica de Notre-Dame de Paris, porque nós temos diversas cenas assim, mas ela não é um elemento particular desse romance sendo aplicado pelo Victor Hugo. É algo que se repete ao longo da literatura diversas vezes, e nós temos exemplos disso. E vamos utilizar aqui o exemplo como evidência, né, do que eu estou dizendo, o exemplo mais icônico desse fenômeno, talvez, que é a Apologia de Sócrates. Comparando a cena da Esmeralda com a magnânima defesa de Sócrates, percebemos uma convergência na estrutura dos acontecimentos. Pois primeiro temos a massa frenética direcionando todo seu ardor sentimental para um único ponto, para depois esse mesmo ardor ser tranquilizado diante da altivez de um único indivíduo, que é o que acontece na Apologia de Sócrates, né? Você tem uma comoção muito grande em torno do Sócrates. O Sócrates já era, por conta da própria personalidade, da própria conduta dele, uma figura polêmica, né, dessa época. E quando ele está sendo condenado, você tem um conjunto de sentimentos frenéticos e até hostis em relação a ele no momento do julgamento. Mas tudo silencia. Ele é condenado de qualquer forma. Ele não foge dessa condenação por isso. Mas de alguma forma ele consegue extasiar, causar um certo extasiamento e um apaziguamento dos ânimos dessas emoções diante da conduta altiva dele no momento de sua defesa.
Então nós temos exatamente isso, um indivíduo com seu ato, um ato de extrema virtude, ele consegue, diante desse fluxo incessante das massas, dessa emoção que arrasta e leva tudo, um único ato de virtude de um indivíduo particular, ele consegue silenciar de algum modo. Ele consegue silenciar de algum modo e apaziguar esses ânimos. Quando o carisma vindo desses grandes atos, ele sempre exerce, né? O carisma de um indivíduo particular, ele sempre consegue unificar muito bem as massas agitadas, né? Ele consegue criar esse apaziguamento dos ânimos. E isso é um exemplo, nós temos um exemplo perfeito disso na apologia. Comparando a cena com a magnânima, comparando a cena de Esmeralda com a magnânima defesa de Sócrates, percebemos uma convergência na estrutura dos acontecimentos. Primeiro temos a massa frenética direcionando todo o seu ardor sentimental para um único ponto, para depois esse mesmo ardor ser tranquilizado diante da altivez de um único indivíduo. Na apologia, o que provoca isso é a firmeza e a honestidade de Sócrates. Já em Notre Dame de Paris, a piedade e a inocência da bela Esmeralda. Nós temos uma repetição da estrutura do que acontece na apologia de Sócrates aqui em Notre Dame de Paris. É exatamente isso. Porque na cena em que a Esmeralda, na cena em que Quasímodo estava sendo punido, chicoteado pelo Urim, por conta, depois diante de um julgamento completamente arbitrário, né, completamente estranho e injusto, julgado por um juiz surdo, que a multidão se contentava, né, com o sofrimento de Quasímodo, né, todas as emoções se direcionavam ali para ele no momento, as massas, todo esse fluxo violento da emoção das massas, ele se direcionava ali para o Quasímodo no momento, mas tudo isso se silencia quando a Esmeralda, num ato de compaixão, ela dá de beber ao Quasímodo. Então, um único ato de virtude, dessa virtude sublime, um único exemplo de uma conduta sublime foi o suficiente para tranquilizar completamente o ânimo das massas, que naquele momento fica completamente extasiada diante do que ocorreu. Então, por conta desses grandes momentos, a obra é imbuída de uma atmosfera caracteristicamente teatral. Portanto, não é uma obra que se constrói a partir de um maior grau de interiorização dos personagens e suas angústias, visto que a própria dinâmica da obra coloca os personagens como estrelas de um espetáculo a ser observado. Então, é exatamente isso. A obra Notre Dame de Paris, ele não tem um nível de interiorização dos sentimentos dos personagens tão grande assim. É uma obra que, por conta do aspecto do espetáculo mesmo, a dinâmica e a compreensão dos personagens, ela se dá menos num âmbito íntimo e privado, e mais num âmbito público mesmo. Os grandes momentos dos personagens, as grandes emoções, a própria caracterização deles enquanto indivíduos, tudo isso está muito atrelado à forma, a interação deles com o público que os observa, a plateia. Perceba que, se tratando principalmente de Quasímodo e Esmeralda, o julgamento que eles recebem do meio social no qual estão inseridos
ou seja, da plateia que os assiste, desempenha um papel fundamental na construção do caráter desses personagens. Quasimodo é rejeitado por todos, considerado um monstro, uma criatura demoníaca, mas acaba por se demonstrar capaz dos mais dignos sacrifícios possíveis de uma alma. Por outro lado, Esmeralda é idolatrada e admirada por todos graças a sua beleza. Porém, essa mesma beleza acaba por atrair afetos extremamente indesejáveis, dos quais a própria Esmeralda nem sequer está ciente. É exatamente isso. A caracterização dos personagens ela está muito atrelada ao julgamento social. Uma obra que ela tem esse aspecto. Ela quer muito falar também, como um romance típico do Victor Hugo, sobre a discriminação social e o papel e a relação da sociedade com pessoas e a exploração de pessoas segregadas, né, do contexto social. Então você tem o Quasimodo, que é completamente rejeitado, né, por todos, por conta da sua aparência completamente distorcida. E você tem a Esmeralda, que ela de certa forma admirada pela sua beleza, né? Ela encanta onde quer que ela passa, mas ela também está exposta a um certo perigo constante, né? Porque graças a essa beleza ela atrai até pessoas indesejáveis para perto dela. Então ambos estão numa situação extremamente complicada. É uma observação importante sobre a relação dos personagens com seu meio contexto. Ela está na descrição que o Victor Hugo faz da relação de Quasimodo com Notre Dame, né, com a catedral, no qual se percebe que existe quase uma relação simbiótica entre o Quasimodo e a catedral, ao ponto de Victor Hugo usar o termo carapaça para descrever a relação entre os dois. Interessante perceber as oposições que se ressaltam entre Quasimodo e Esmeralda. O primeiro sendo um filho de Notre Dame e quase uma extensão viva da capital, da catedral. É um sujeito sem liberdade, preso a uma ordem muito rígida que representa sua própria condição de um pária social e que o torna representante da condição humana na sociedade estamental. Eita, só um instante que perdi o texto. Eu vou voltar do início da leitura, né, do que eu estava lendo aqui, porque eu acabei sem querer tirando aqui da tela e me perdi. Então, retornando aqui, né, o que eu estava dizendo, uma observação importante sobre essa relação dos personagens com seu meio contexto está na descrição que Victor Hugo faz da relação de Quasimodo com Notre Dame, no qual se percebe que existe uma relação quase simbiótica entre Quasimodo e a catedral. Isso de fato, né? O Victor Hugo ele descreve o Quasimodo, essa relação do Quasimodo com a catedral, quase como se o Quasimodo fosse uma extensão viva da catedral, né? Tudo que o Quasimodo conhece é a catedral, é a Notre Dame. Ele vive a vida dele em Notre Dame, recluso em Notre Dame, e ele conhece cada canto de Notre Dame. Então ele está quase uma relação simbiótica de fato, é quase parte de Notre Dame, quase uma parte orgânica de Notre Dame.
ao ponto de Victor Hugo usar o termo carapaça para descrever a relação entre os dois. É o que estava sendo dito. A Notre Dame é a carapaça de Quasimodo. Interessante perceber as oposições que se ressaltam entre Quasimodo e Esmeralda. O primeiro sendo um filho de Notre Dame, quase uma extensão viva da catedral, é um sujeito sem liberdade, preso a uma ordem muito rígida que representa sua própria condição de um pária social. O que torna um representante da condição humana na sociedade estamental, que é ainda mais ressaltado pelas suas deficiências físicas, de surdez e falta de visão, indicando uma humanidade submetida a um estado de ignorância perpétua. Aí, essas condições, né, essa condição que Quasimodo está exposto, né, que é representada tanto pelas suas deficiências físicas, vem muito de um contexto de crítica iluminista à Idade Média, né? Que você tem a Idade Média enquanto Idade das Trevas, e o Quasimodo enquanto completamente fundido, né, com o que é a catedral. Ele está meio que incluso como um indivíduo numa sociedade estamental. Ele está completamente absorvido pela hierarquia, pela ordem, e preso a um estamento definido. Isso tem uma relação, tem um certo nível de representatividade nisso da condição de um homem na sociedade estamental, e o Quasimodo, e essa fixidez, né? Essa simbiose que ele tem com a ordem eclesiástica representada por Notre Dame. E também o aspecto da ignorância, né? Porque todo mundo conhece, né? A crítica iluminista. A Idade Média se refere à Idade Média como Idade das Trevas, né? Independente se isso hoje em dia muito se discute sobre isso, né? Já não se entende que era só assim, Idade das Trevas, né? Mas no contexto do livro você poderia entender dessa maneira, né? Que a própria condição física do Quasimodo, essa surdez e até a sua cegueira, né? Que ele é cego de um olho, meio condicionam ele a uma ignorância perpétua, assim como em uma sociedade estamental, além de você estar condicionado durante toda a sua vida perpetuamente a um estamento, você também estaria naquele contexto de superstições, né, segundo uma visão iluminista. Então, essa completa ausência de liberdade e ignorância são expressas no Quasimodo, na sua condição física e na sua relação com a catedral. A Esmeralda, pelo contrário, é representante de uma antiguidade gloriosa, na qual o homem primitivo era dotado de uma liberdade e uma saúde física que lhe conferiam uma beleza quase divina. Tratava-se de uma glorificação do paganismo que se extinguiu com a ascensão da ordem medieval. É exatamente isso também, né? Você tem nesse período da modernidade, do iluminismo também, do qual Victor Hugo faz parte, uma glorificação dessa antiguidade pagã como uma época da liberdade, né? Que o homem ele era mais livre. O homem era mais livre, e até uma glorificação no sentido físico, né? O homem ele era mais vigoroso, ele tinha mais saúde propriamente. Então o homem, e você percebe muito isso também no mito do bom selvagem, né? Que o bom selvagem seria justamente isso, né? A observação de sociedades primitivas que conservam esse estado de natureza do homem ainda, no qual ele seria mais livre, e por estar mais próximo da natureza, ele também um nível
de saúde, satisfação muito maior. Mas tudo isso, né, num esquema de observação, tomando mais uma vez como parâmetro o iluminismo, tudo isso se extingue com a ascensão da ordem medieval. Assim temos a deslumbrante e saudável Esmeralda, portadora da liberdade das graças da antiguidade, também presente no mito do bom selvagem e o ignorante deformado Quasímodo, preso pelas amarras pesadas da ordem clerical do medievo. Nisso, percebemos a presença de elementos que têm a função de expor e transmitir a mentalidade iluminista em uma narrativa que se passa na Idade Média. Levando em conta que a narrativa acontece em meados de 1483, também podemos presenciar as tendências do Renascimento muito associadas ao resgate do passado pagão presente nas características que compõem o personagem da Esmeralda. É exatamente isso. Você tem um resgate, de certa forma, de algumas coisas da cultura antiga, chamada cultura pagã, no Renascimento. E você tem, e Notre Dame de Paris é uma obra que se passa, né, no período próximo do que seria o Renascimento. E a Esmeralda é um personagem que representa de fato essas características. Ela é uma egípcia. Então ela, de certa forma, é representante. Na verdade, ela não é egípcia. Ela é filha de franceses, mas foi criada por egípcios. Então ela de certa forma representa, né, esse resgate de antigas civilizações, né, de antigas civilizações pagãs. Só um instante aqui no meu texto. A minha tela travou aqui. Tô conseguindo ler. Por favor, adianta aí. É só um instante para eu colocar o texto de volta no lugar aqui que ele saiu de novo. Complicado. Desse modo, nós podemos entender que Notre Dame de Paris também arrasta o próprio leitor para esse espetáculo, todo espetáculo que acontece, né, nessas representações desses julgamentos que são muito comuns, nesses grandes momentos. Eles se assemelham muito a um aspecto teatral, né? E nós estamos e é como se nós estivéssemos presentes ali, presenciando tudo isso que acontece dentro da narrativa. Então, de certa forma, o Victor Hugo ele faz uma expressão, ele faz um estilo de metalinguagem muito interessante aqui, que você tem elementos, você tem expressões do Apolíneo, da relação do Apolíneo e Dionísico dentro da própria obra, a dinâmica do Apolíneo e do Dionísico já sendo representadas de uma certa forma apolínea pelo próprio Victor Hugo. É uma coisa meio confusa, né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, provavelmente não. Mas
É como se ele conseguisse, por meio da literatura, expressar já essa própria dinâmica entre o Apolíneo e o Dionísio, que acontece nesses grandes momentos de catarse. Desse modo, podemos entender que Notre-Dame de Paris também arrasta o próprio leitor para esse espetáculo, no qual uma hora ele se vê envolvido por essa vontade geral das massas, mas que termina, assim como elas, purificado e consciente nesse processo de contemplação apolínea das grandes demonstrações de virtude. Exatamente isso. Nós, de certa forma, ao ler Notre-Dame de Paris, nós somos pegos em algum momento por esse elemento dionísico, que é como se nós assistíssemos esses grandes momentos, desses grandes julgamentos, dessas grandes execuções, aplicações de pena, um pouco da perspectiva das massas. Nós vemos ali, de fato, é como se nós nos envolvêssemos com um fluxo dessas massas e assistíssemos os protagonistas performarem. Então, é um elemento interessante. Provavelmente Notre-Dame de Paris, eu não tenho certeza. Eu acho que tem representações teatrais na Notre-Dame de Paris, apesar de eu não ter percebido nenhuma, mas eu tenho uma forte impressão de que é uma obra que se daria muito bem uma representação em teatro. Até agora eu discuti traços que estão presentes de alguma forma na obra e que são proveitosos para compreendê-la em um certo sentido, porém nós não discutimos ainda a camada político-ideológica mais aparentemente presente na obra, ou seja, a clara influência do iluminismo. Eu falei algumas coisas, mas não em tantos detalhes sobre o iluminismo, porque eu considerei que a questão do Apolíneo e do Dionísio era importante para entender Notre-Dame de Paris, principalmente em relação à questão do espetáculo. Mas isso não é uma coisa que está tão presente, que está presente de forma tão explícita, né? É um esquema de interpretação que eu bolei na hora para tentar explicar a dinâmica do espetáculo Notre-Dame de Paris. Mas a presença do iluminismo e dos ideais iluministas dentro do Notre-Dame de Paris é algo que você já pode encontrar de forma mais evidente. Então já é um nível de interpretação mais comum a se tomar. Talvez fosse até mais adequado que eu tivesse tomado ele primeiramente. Não é incomum perceber a transmissão de alguns elementos iluministas tipicamente presentes do contexto de Victor Hugo para o tempo da narrativa do romance, com o propósito de indicar a transição de eras e o progresso das civilizações. A ideia dessa alternância das eras históricas, de um progresso da humanidade, das civilizações, que é algo que nasce muito com a Revolução Francesa, né? Com o romantismo, com o ideal liberal, é algo que tem importância, que tem um certo papel e uma certa recorrência em Notre-Dame de Paris. O Victor Hugo ressalta esse elemento frequentemente. A importância do movimento constante da história está plenamente representado na própria Notre-Dame, reunindo em si os elementos de diversas civilizações o que lhe garante sua singularidade. É que o Victor Hugo descreve bastante isso. Ele gasta na grande parte, acho que do segundo livro, se não me engano, para descrever os diversos estados, as diversas metamorfoses por qual passa Notre-Dame. A influência romana, já uma transição para uma influência mais da Idade Média, uma influência mais gótica. Tudo isso de alguma forma se manifesta em Notre-Dame.
E além disso tem uma cena importantíssima, muito icônica, né? É a discussão sobre a arquitetura e literatura. O isto matará aquilo, que o Frollo diz. Ele aponta para o livro e aponta para a catedral, né? E diz que isto matará aquilo, referindo-se, né, a um processo de obsoletismo. Eita, perdi uma. Eu ia falar uma palavra aqui, mas achei meio estranho e cortei. De obsolescência, né? Obsolescência, não sei se é a palavra correta, enfim. De defasamento, né, da arquitetura diante da literatura, que passa a ser a arte mais representativa da modernidade, né? Você tem se realmente é uma coisa a se perceber. Não que não tivesse ótima literatura na Idade Média, né? Tem um Dante Alighieri para refutar qualquer contestação em relação a isso, mas nós podemos dizer, né, por conta das próprias condições materiais mesmo, que a literatura é uma arte tipicamente moderna. Ela é a arte predominante da modernidade, né? A expressão artística propriamente característica da modernidade. Você tem uma abundância de grandes escritores, uma abundância de escritores no geral. E nesse sentido, talvez até uma abundância de escritores não tão bons, né? De escritores ruins por conta disso. Porque você tem uma expansão tão grande do fenômeno literário, por conta da Revolução de Gutenberg na impressão, que a literatura se torna de fato a arte mais representativa mesmo do que é a modernidade. O Victor Hugo, ele está discutindo justamente sobre isso aqui, nessa discussão que ele faz sobre o isto matará aquilo, que toda época ela tem a sua arte característica, e a literatura e a arquitetura, que antigamente era a arte predominante, a arte pelo qual você se interpretava, pelo qual era impossível toda a interpretação dos povos, das características da cultura dos povos, está perdendo espaço para a literatura. Então é de certa forma um suplantamento do passado pelo progresso da técnica, da arte. E o Victor Hugo, enquanto escritor, né, ele se coloca como... E aqui ele de uma certa forma se coloca como um estandarte disso, ao fazer essas observações. Ele se coloca como um homem dessa arte definitiva, dessa nova arte suprema, que é a literatura. Então, percebe-se uma reflexão sobre a natureza da arte, na qual Victor Hugo reflete sobre o próprio papel do seu ofício artístico dentro da história, visto que cada era tem a sua forma de expressão artística mais representativa. A morte da rica arquitetura medieval, causada pela Revolução de Gutenberg, diante da morte da rica arquitetura medieval causada pela Revolução de Gutenberg, a literatura se ergue gloriosa como uma expressão artística que carrega o próprio espírito revolucionário. Tem uma influência da mentalidade revolucionária nessas reflexões que o Victor Hugo faz. Nesse sentido, percebe-se, por mais que a narrativa se passe durante uma época medieval, os elementos da mentalidade iluminista estão expressos em diversos pontos e camadas da narrativa, o que representa, antes de tudo, uma presença consciente do posicionamento de Victor Hugo, mas também é uma exposição desse movimento constante da história em sua transição do medievo para a modernidade. Então você tem
a expressão da própria ideologia liberal Victor Hugo, né, que vê com otimismo, né, essa transição do medievo para a modernidade e um futuro, concebe um futuro glorioso de progresso para a civilização, e ao mesmo tempo um aspecto de uma observação dessa transição constante das eras na história, desse movimento constante da história. Existem figuras interessantes, como o poeta Gringor, um representante típico de uma figura do romantismo. Opera dentro da narrativa quase como se fosse uma caricatura do sujeito romântico dentro de uma realidade medieval. Exatamente. Tem alguns personagens do Victor Hugo aqui que eles têm essas características, embora eles estejam inclusos dentro dessa época medieval expressa, dessa época medieval do tempo da narrativa. Eles reúnem já características da modernidade. E o Gringor é um desses. Ele é a típica representação de um romântico. De um romântico, né? De um romântico bem supérfluo. É um romântico bem bonachão aí. Dos tempos modernos. Nesse contexto medieval exposto pelo Victor Hugo. A sua dinâmica com Esmeralda não é mais do que a expressão de seu caráter. O regozijo com a contemplação da imagem da Virgem, satisfazendo-se com a conservação da condição casta dela. É exatamente isso. Com um bom romântico, o Gringor, ele se apega muito à dinâmica da paixão dele com a Esmeralda e expressa justamente isso. Nessa contemplação da imagem da Esmeralda. Ele se regozija com essa observação distante da beleza da Esmeralda. É nessa dinâmica, é nessa forma que funciona a paixão do romântico, e aqui no caso a paixão do romântico pela Esmeralda. Imbuído de uma paixão cerimoniosa, cheia das fraseologias grandiloquentes de um poeta, mas incapaz de realizar qualquer coisa pelo objeto, entre aspas, né, dessa paixão. Gringor, enquanto uma expressão do caráter superficial do romântico, não é mais do que isso. Um homem que se contenta com a conservação de sua amada imagem, porém que ativamente não se empenha na concretização dessa paixão, o que prova suas tendências egoístas. Posteriormente, Gringor termina por se afeiçoar mais a Djali, a cabra de Esmeralda, do que com a própria, o que indica que a única coisa que um romântico supérfluo pode amar de uma pessoa é sua imagem, mas quando se trata do verdadeiro envolvimento, uma cabra pode ser muito mais tolerável. É exatamente isso, né? O romântico, ele tem esse aspecto da contemplação da imagem ao ponto dele se satisfazer mais com a contemplação da imagem do que com o próprio envolvimento afetivo de fato com a pessoa da qual ele representa essa paixão, da qual essa paixão se direciona. E o Gringor, um indivíduo completamente supérfluo, colocado pelo Victor Hugo aqui na obra, ele representa justamente isso. Ele contempla muito a imagem de Esmeralda, mas com quem ele de fato quer conviver, em se envolver, é com a cabra da Esmeralda, né? É Djali. Ele se afeiçoa muito mais a Djali do que a própria Esmeralda. E no final da história ele chega até a abandonar a Esmeralda em uma situação de perigo e fugir com a Djali, fugir com a cabra. Então, uma situação completamente patética, tá? Um personagem, uma figura extremamente patética. Aí que nós temos uma representação bem caricata da figura do romântico mesmo.
Além disso, outro personagem que se envolve no círculo de afetos presente na narrativa é Phoebus, um militar pelo qual Esmeralda se apaixona. Tal como Gringor, Phoebus é um indivíduo consideravelmente medíocre, cuja única intenção é um envolvimento descompromissado com Esmeralda. Caso não o enxergasse como herói, responsável por salvá-la, dificilmente seria um homem a se enxergar grandes glamours. A única paixão direcionada a Esmeralda que parece ser mais do que mera idealização pândega e um mero interesse momentâneo é a do próprio Quasimodo, mas ele nunca foi verdadeiramente correspondido por Esmeralda, o que só reforça o altruísmo de sua conduta e a genuinidade de seus sentimentos. Exato. Você tem a Esmeralda durante a história, ela acaba se apaixonando, né, por conta como o Phoebus, esse militar, acaba salvando ela do próprio Quasimodo, né? No início do livro, inclusive, ele acaba salvando ela. Esmeralda se apaixona perdidamente por ele, mas o Phoebus, ele não quer nenhum tipo de envolvimento, né? Ele é um homem independente e tinha essa tendência a viajar muito, então ele não quer um envolvimento profundo com a Esmeralda, ele só quer se aproveitar temporariamente dela. Mas a Esmeralda continua perdidamente apaixonada por ele, querendo casar com ele, inclusive. O Phoebus fugindo o tempo todo do casamento. O casamento não é uma coisa agradável para ele, para um homem que viveu uma vida completamente independente, completamente desregrada. Então, mas por outro lado, nós temos o Quasimodo. O caso Quasimodo, a paixão dele pela Esmeralda é verdadeiramente altruísta, é verdadeiramente desinteressada e não é reconhecida em nenhum momento pela Esmeralda. A Esmeralda, em um certo momento da história, por conta até do Quasimodo, acaba salvando ela. Ela interage com o Quasimodo, reduzindo um pouco a hostilidade, não tendo a mesma hostilidade que o entorno do Quasimodo costuma ter em relação a ele, mas ela não deixa de estar apaixonada por Phoebus. Então ela não chega a reconhecer e aceitar propriamente esse amor do Quasimodo. Mas isso só torna o Quasimodo, isso só serve para engrandecer ainda mais os sentimentos do Quasimodo, porque isso reflete ainda mais o altruísmo dele. Inclusive tem uma cena, o Quasimodo tenta, quando ele resgata a Esmeralda e esconde em Notre Dame, né? Ele resgata a Esmeralda da execução e a esconde em Notre Dame, ele tenta, e a Esmeralda está ali lamentando a sua saudade de Phoebus. Quasimodo tenta trazer Phoebus até a Esmeralda, né? Que prova que o Quasimodo, ele de alguma forma, ele não tem ciúmes, ou melhor, não é que ele não tenha ciúmes, mas que ele consegue suprimir esse sentimento de ciúme para tentar de alguma forma ajudar a Esmeralda a aproximação a aproximar a Esmeralda daquilo que ela ama. Então é realmente uma conduta sublime mesmo do Quasimodo. É um caso de auto-sacrifício admirável pela pessoa amada. Por fim, o personagem vilão, que possivelmente é o grande ponto alto do livro, eu falo do Frollo. O Frollo, pra mim, ele é com certeza o melhor personagem do livro, o personagem mais interessante. E o Frollo foi de longe o melhor personagem da história, opostamente aos outros personagens que não desenvolvem um processo de interiorização tão intenso. Em Frollo, as angústias existenciais são extremamente vívidas. O primeiro ponto a ser ressaltado do personagem é a sua solidão profunda. Muito cedo perdeu a família em uma epidemia e passou a se entregar completamente aos cuidados do irmão mais novo.
a última pessoa que lhe havia restado. Exato, o Frollo, eu falei bastante aqui sobre como o Notre Dame de Paris ele tem um aspecto performático, de como a própria exposição de quem os personagens são, a própria formação deles ao longo da obra depende muito da interação deles com o meio ao entorno e com o meio ao entorno. A exposição dos personagens depende muito dessa interação com o espetáculo e com o meio ao entorno. Porém, o Frollo ele é uma exceção. Aí, dentro desse contexto geral de Notre Dame de Paris, ele é uma exceção. Porque o nível de interiorização dos seus conflitos e seus tormentos é muito grande. Você não tem uma grande interação desses momentos do Frollo, apesar de você ter um certo juízo social em cima do Frollo, que ele é considerado um bruxo, né? por aqueles ao redor dele. Você ainda assim é um personagem que ele se expressa muito mais pelo que acontece em seu plano íntimo. Então, você não tem tanto... no caso do Frollo, você não tem tanto essa exposição do personagem e o espetáculo. O que mostra a versatilidade do Victor Hugo, o verdadeiro mestre. Né? Ele conseguia escrever em todos os tipos de forma, né? Desde personagens que dependem mais dessa interação com os grandes momentos, com os grandes espetáculos gerais, desde personagens que têm um nível de interiorização de seus conflitos muito maiores. Você tem muito disso expresso também no Último Dia de um Condenado, Victor Hugo. É um livro de caráter extremamente intimista, em certo sentido, né? Intimista no sentido que se volta para dentro do próprio sujeito, do próprio personagem. E como consequência disso, as representações, o Victor Hugo ele faz uma caracterização muito rica do mundo. Ele expõe o mundo num detalhismo e numa objetividade muito, muito aprofundadas. Até o próprio contexto histórico, informações sobre o contexto histórico são muito, muito ressaltadas ao longo da história. Mas quando se trata de personagens como Frollo, cenas principalmente do Frollo sozinho, nos momentos de extrema angústia, você percebe que existe um certo nível de obscurecimento na representação do mundo ao entorno. O mundo ele parece algo muito mais, por conta desse alto grau de interiorização do personagem, o mundo externo ele adquire um caráter muito mais fantasmagórico. E é exatamente isso que nós percebemos quando você tem uma exposição do Frollo nesses momentos mais íntimos dele. E tem o aspecto da solidão também. A solidão, ela é um fator importante para o Frollo, porque ele perde toda a família muito cedo, e só sobra o irmão. Mas conforme passa o tempo, ocorre uma separação não no sentido tão material da coisa, mas mais uma separação emocional na relação dele com o irmão, um distanciamento, né? E isso intensifica ainda mais o estado de solidão ao qual o Frollo estava exposto. O primeiro ponto a ser ressaltado do personagem é a sua solidão profunda. Muito cedo perdeu a família em uma epidemia e passou a se entregar completamente aos cuidados do irmão mais novo.
a última pessoa que lhe havia restado. Aproximadamente durante esse período ele encontra Quasimodo e o adota por um ato de genuína compaixão. Exato. O Frollo, nesse momento, antes desse distanciamento que ocorre entre ele e o irmão, o Frollo ele era um jovem capaz até desse tipo de ato, né? Um ato de compaixão genuína para o Quasimodo, uma criança que já desde o início, desde seu nascimento, já era rejeitado por todos. E o Frollo o acolhe. Posteriormente, ocorre um distanciamento de seu irmão, principalmente devido ao caráter superficial dele, visto que se tornou um rapaz mimado. Exato, né? O Frollo, ele, como ele se dedicava muito, como ele havia perdido tudo, né? Toda a família, ele se dedicou ardorosamente ao cuidado do irmão, desse seu irmão mais novo. Porém, né, justamente esse cuidado acabou desenvolvendo uma personalidade um tanto quanto mimada no Jean Frollo, o nome do irmão dele. E justamente essa negligência, essa superficialidade que se desenvolvem a partir dessa personalidade mimada do Jean acabam distanciando ele em algum nível do Frollo. E a relação deles se torna algo muito apático e que não tem como fornecer aquela base emocional sólida para alguém como Frollo. Diante disso, a solidão de Frollo se aprofunda. Como consequência, também essas pesquisas sobre temas obscuros. Torna-se o maior dos sábios de seu tempo. O maior erudito e de todos os conhecimentos, ele preza em especial pela alquimia. Aquela que, segundo as próprias palavras dele, é capaz de produzir o ouro, dotado da cor do sol, capaz de fornecer ao próprio sujeito que a domina o dom divino, logo a faculdade de assumir o lugar de Deus. E tem exatamente isso dito na obra, né? O Frollo ele expõe ali em um diálogo com outros dois estudiosos, um naturalista, se eu não me engano, um médico, né? E o outro eu não lembro exatamente o que ele era, mas um deles era médico. E o Frollo ele expõe que ele estudou de tudo, ele adquiriu todos os conhecimentos possíveis, né, de sua época, e que na alquimia ele encontrou o conhecimento supremo, que é o conhecimento capaz de criar, ele usa esses termos, essas mesmas palavras, capaz de criar o ouro que tem a cor do sol, a origem de todas as coisas. E então a alquimia, ele diz, é o poder de se tornar o próprio Deus. Então você vê que nesse processo existe um grande sentimento de uma grande megalomania, uma grande ambição e uma grande arrogância de querer tomar o lugar das divindades, né? Assumir o lugar de Deus por meio da aquisição desse conhecimento alquímico, que é, segundo ele, o conhecimento supremo. Então, Frollo é o exemplo de um personagem tipicamente fáustico. A esse ponto, Fausto já havia deixado de ser uma simples lenda germânica particular. Ele se tornava a expressão universal de uma tendência humana. Exatamente, o Frollo tem uma íntima relação com Fausto, com o personagem do Fausto.
o Fausto do Goethe já tinha sido escrito a esse ponto. Já tinha sido escrito. E o Victor Hugo ele vai pegar emprestado o Fausto, que já não é mais com Goethe, ele já deixa de ser propriamente uma lenda germânica local, particular, né? E se torna expressão de uma tendência humana, de um próprio comportamento que é um símbolo de uma tendência humana universal. Então, o Frollo ele pega essa lenda do Fausto emprestada de Goethe e expõe aqui a sua maneira. Né? A sua maneira no personagem do Frollo, que reúnem-se as características de um personagem tipicamente Fausto. Nesse sentido, Victor Hugo pega emprestado de Goethe o mito de Fausto e lhe dá a sua expressão própria. A relação entre Frollo e Fausto é explícita, demonstrando-se principalmente na cena em que o irmão de Jean, em que o irmão de Frollo, Jean, entra em um dos cômodos da catedral. Então, Victor Hugo faz uma analogia desse momento com o quadro de Fausto de Rembrandt. Eu não sei pronunciar o nome desse último, mas eu não sei pronunciar o nome desse pintor, que na obra, no livro, Victor Hugo inclusive descreve como o Shakespeare da pintura, né? Pra você ver o tamanho desse jeito. E ele pinta um quadro de Fausto, em que o Fausto está representado debruçado, né, em uma mesa com folhas, dentro daquele cômodo extremamente desorganizado, com um conjunto de objetos desordenados, todos representando estudos, todos referentes a estudos de diferentes áreas. E ele olha para a janela e você tem a Cabala representada ali. É um quadro muito bom, realmente. Acho que se você escrever aí quadro de Fausto com a Cabala, eu acho que já aparece. Mesmo que eu não tenha dado o nome do autor direito aqui, porque eu não sei pronunciar o nome em alemão. Mas se você escrever no Google quadro de Fausto com a Cabala, provavelmente vai aparecer. E essa cena é uma cena em que o Jean ele entra no quarto, em um dos cômodos da catedral, um dos cômodos particulares do Frollo, para pedir dinheiro para ele, alguma coisa assim. E ele vê o Frollo lá num êxtase completo, numa loucura completa, murmurando, escrevendo em tudo quanto é lugar, num cômodo completamente desorganizado, com escritos em grego na parede, a palavra grega fatalidade escrita, e uma obsessão imensa do Frollo com essa palavra, e o Frollo falando sozinho. É uma cena bem bizarra e que mostra esse estado interno tumultuado do Frollo, que não se demonstra tanto quando nós vemos o Frollo, que é justamente um estado íntimo, um estado interno, porque esse estado não aparece, esse estado emocional do Frollo não aparece tanto diante dos momentos em que o Frollo está, pelo menos até esse momento do livro, ele não aparecia tanto diante das interações públicas do Frollo com os personagens. Por esse motivo, o entendimento de Frollo, e principalmente sua queda perdida em uma paixão deturpada por Esmeralda, deve ser compreendido a partir do caráter do espírito Fausto. Dada essa íntima relação, essa explícita relação que nós temos com Frollo e Fausto, é necessário que nós compreendamos em certo sentido o que é o Fausto. E também a paixão da Margarida pelo Fausto, principalmente, isso é muito importante, porque existe
uma similaridade bem marcante entre a paixão do Frollo pela Esmeralda e a paixão do Fausto pela Margarida. Em um certo sentido, podemos dizer que a impotência é o sentimento que consome a alma fáustica, o que torna sua busca pelo conhecimento uma tentativa de se livrar das amarras de sua condição enquanto membro da humanidade. Você tem realmente isso no Fausto. O conhecimento para o Fausto também é uma forma de se levar além dos limites da condição humana e de se libertar completamente de todas as limitações que o mundo lhe oferece. Então, uma pessoa que anseia tanto por isso, que anseia incontestavelmente por isso tanto, que ambiciona tanto por algo assim, só pode ser uma pessoa que se sente extremamente impotente, que é muito insatisfeita com a sua condição presente e que tem uma certa fraqueza muito grande, uma fraqueza de espírito muito grande. Assim, a ascendência ao divino é quase um processo de autodivinização, porque se libertar de todas as amarras oferecidas pela existência e pelas suas condições também é uma forma, em um certo sentido, de você se tornar Deus, né? Então, você tem implicitamente nessa mentalidade fáustica uma ambição de atingir a divindade e de se tornar a própria divindade também no processo. E aqui explicitamente no Frollo, a alquimia para ele é o próprio meio de se tornar a divindade. Ele fala isso explicitamente. Então não tem muita discussão em relação a isso. No entanto, ao se ver incapaz de atingir o absoluto, a alma fáustica cai com o peso de toda essa impotência. Não podendo dominar o mundo divino, Fausto se alia com Mefistófeles para dominar o mundo terreno, e o seu primeiro alvo é a inocente Margarida. Realmente, isso também é muito presente no Fausto. Você tem ele, ao não conseguir atingir esse divino tão almejado por ele, esse absoluto, o Fausto ele decide se tornar o próprio rei do terreno, se aliar com o demônio para se tornar o rei da terra, né? Se ele não pode atingir o reino divino, o reino dos céus propriamente, ele vai se aliar com Mefistófeles, fazer um pacto com Mefistófeles e fundar o seu próprio reino na terra, o seu reino independente de Deus. Percebemos que o sentimento de paixão pela Margarida está intimamente ligado a um desejo de dominação, uma vez que Fausto busca compensar o sentimento de impotência presente em uma alma devido à incapacidade de ascender ao divino pelo domínio do mundo material. Percebemos que o sentimento de paixão pela Margarida está intimamente ligado a um desejo de dominação, uma vez que Fausto busca compensar o sentimento de impotência presente em sua alma devido à incapacidade de ascender ao mundo divino pelo domínio do mundo material. O domínio da carne, expresso na figura feminina de Margarida. Como eu já disse, não conseguindo dominar, não conseguindo atingir esse mundo divino, o Fausto ele vai se voltar completamente ao domínio do mundo material. E nesse sentido, o domínio da Margarida também representa isso, né? O domínio, ele precisa dominar, exercer essa relação de dominação para produzir em si mesmo a ilusão de uma força e escapar
dessa sensação de impotência presente nele. E então a paixão pela Margarida é a manifestação desse desejo de querer dominar algo. A Margarida é uma menina muito inocente, ignorante em certo sentido, e então o Fausto ele está em um certo nível acima dela. Então a associação com a Margarida para o Fausto é um movimento de dominação em relação a ela, que busca compensar o próprio sentimento de impotência que Fausto sente em relação a ele mesmo. É o desespero no qual caem os homens quando seu conhecimento não se expande no mesmo ritmo de suas almas, quando os horizontes de seu mundo se ampliam, mas sem superarem as limitações inerentes à sua condição humana. A presença dessa impotência é muito viva no caráter de Frollo, visto que ele se enlouquece devido à paixão descontrolada por Esmeralda. O Frollo passa pelo mesmo processo. Ele, até esse momento da narrativa, ele não tinha, até ele vê a Esmeralda dançar, nada na vida dele abalou, tinha provocado, tinha desviado ele desses propósitos, de desenvolver esse conhecimento absoluto, esse conhecimento supremo. Mas a Esmeralda, ela provoca, ao provocar essa paixão descontrolada nele, de uma certa forma revela a impotência que já estava escondida, que já estava presente em sua alma. Sua paixão é marcada por um desejo incessante de dominação, de tendência altamente destrutiva, diferenciando-se do tipo de egoísmo presente na paixão de Gringoire, já que este ainda pretende conservar na imagem de sua amada a imagem de sua amada, para que possa se regozijar com a sua contemplação. Tem uma diferença muito grande, como dito, tem uma diferença muito grande entre a paixão do Frollo pela Esmeralda e a paixão do Gringoire pela Esmeralda. Apesar de ambas terem um caráter egoísta, a do Frollo, ela tem um elemento muito mais destrutivo. Ele quer exercer uma dominação completa na Esmeralda, mesmo que signifique destruir a própria Esmeralda, matar a Esmeralda. Ele está disposto a fazer isso para ter a completa posse de seu amor. No caso de Frollo, seu desejo é tão ensandecido que ele está disposto a matar a Esmeralda para possuí-la. Caso isso a faça possuí-la. Uma vez que esta se recusa a abrir mão de seu amor por Phoebus. Exato. O Frollo, ele é tomado por um ciúme louco, porque a Esmeralda, ela, até o final, ela não abre mão desse amor dela pelo Phoebus. Então o Frollo, e isso é um dos motivos pelo qual o Frollo quer matar a Esmeralda, inclusive, porque ele pode, ao matar a Esmeralda, como se ele a dominasse completamente, se ele exercesse esse processo de dominação completamente, ele toma a própria vida da Esmeralda, ele tem a posse completa dela e consequentemente também a posse de seu amor. Mas por outro lado, com a Esmeralda viúva, ele tem que lidar com a figura de Phoebus. Ele até tenta matar o Phoebus em uma determinada parte da história. A sua paixão, se a paixão do Frollo é diferente do Gringoire, ela é completamente oposta à paixão do Quasimodo.
porque a paixão do Quasimodo é completamente altruísta e a paixão do Frollo é completamente enlouquecida, num egoísmo completamente deturpado, completamente destrutivo. A sua paixão é completamente oposta a Quasimodo, porém muito semelhante à do primeiro discurso que Sócrates evoca no Fedro, finalizando com a seguinte consideração: o Sócrates, o Platão, na verdade, né, por meio do personagem de Sócrates no diálogo Fedro, na discussão que Lísias traz sobre o amante e o não amante, ele faz, Sócrates no seu primeiro discurso faz uma exposição sobre o amor que se assemelha muito a esse amor doentio, perturbado, presente no Frollo. E ele acaba, nesse discurso, Platão, usando o personagem de Sócrates, né, ele finaliza com a seguinte passagem, que é muito interessante: tal como o lobo acolhe com amizade o cordeiro, assim age como amigo o amante com sua amada. O lobo, a metáfora do lobo é muito interessante, realmente. É como se o Frollo ele fosse um lobo prestes a devorar completamente a Esmeralda. É uma paixão é uma paixão que se manifesta no nível da violência mais primitiva, mais bárbara. Em Frollo também já estão presentes certos elementos que foram efeitos gerais da reforma. O primeiro sendo o isolamento, uma vez que se estabelece que a salvação é responsabilidade individual. Também o seu sentimento fatalista em relação à queda, de alguma forma se aproxima a mentalidade tipicamente calvinista, na qual um Deus tirânico fez o homem fraco demais para resistir ao mal. E você tem isso em um dos diálogos, né? Quando o Frollo ele se revela para Esmeralda como aquele que atacou o Phoebus, que deu uma punhalada no Phoebus para tentar matá-lo. E no momento que Esmeralda está presa, né, esperando essa execução, Frollo se revela para ela. E em um dos momentos do diálogo ele diz, né: infelizmente, se a vitória não me restou, a falta é de Deus, que não fez o homem e o demônio com a mesma força, que não fez o homem e o demônio de forças iguais, que não deu ao homem e ao demônio as forças iguais. É exatamente isso. É a mentalidade, é de certa forma a presença de uma mentalidade protestante, principalmente de um Calvino, em que reduz muito essa liberdade humana ao ponto do homem estar completamente condenado a essa fatalidade do pecado. E isso aqui está muito expresso no que o Frollo diz, né? Que a culpa é de Deus por não ter feito o homem e o demônio com as mesmas forças, com forças iguais. Ou seja, o homem ele é sempre mais fraco que o pecado. Ele não tem como resistir, ele está fatalmente condenado. Ele está faltamente condenado à influência do pecado. Lembrando que eu não estou fazendo uma contestação teológica e filosófica das doutrinas do Calvino, porque eu não tive tempo de estudar ainda as obras do Calvino e muitas das obras protestantes, né? Então eu não estou fazendo aqui tanto uma contestação filosófico-teológica e nem uma crítica teológica ao protestantismo, mas sim uma observação de caráter mais sociológico, de uma característica muito presente, na chamada mentalidade protestante, que eu vejo aqui se manifestar em um certo nível no Frollo, apesar de ser bem antes da obra se passar, uns 20 anos antes da reforma.
Uma vez que eu disse, então, só um instante para eu voltar para o texto aqui. Eita, toda hora tá pulando o texto. Lembrando que não estou fazendo uma contestação teológica e filosófica das doutrinas de Calvino. Igualmente não estou fazendo uma crítica teológica ao protestantismo, mas sim uma observação de caráter mais sociológico, de uma característica semelhante à mentalidade protestante, que eu vejo se manifestar em Frodo. Uma vez que eu disse que Victor Hugo parece deixar alguns germes de elementos da modernidade no tempo da narrativa que se passa na Idade Média, tendo como objetivo indicar a transição das eras. Creio que não exista grande contradição em levantar essa observação sobre o fogo. Uma vez que eu disse que Victor Hugo parece deixar alguns germes de elementos da modernidade no tempo da narrativa que se passa na Idade Média, tendo como objetivo indicar a transição das eras, creio que não exista grande contradição em levantar essa observação sobre o Frodo. Mesmo que no tempo da história a reforma ainda não tenha propriamente acontecido. É o que eu disse. O Victor Hugo ele deixa alguns elementos tipicamente modernos, seja dos próprios posicionamentos dele, seja de caracterização do mundo mesmo, para indicar a gradual transição das eras. Mesmo que o próprio tempo da narrativa ainda se passe num contexto muito feudal. E as observações que eu falei sobre essa tal mentalidade protestante, elas são tiradas basicamente da Ética Protestante do Weber e do livro O Medo da Liberdade, do Erich Fromm. Então, são observações majoritariamente sociológicas, baseadas principalmente nesses dois autores. Então, acho que isso era tudo que eu tinha para falar sobre a obra. Né? Ficou meio enrolado, não creio que eu consegui falar tão bem, né? Não creio que eu consegui, em alguns momentos eu me enrolei, mas eu me esforcei para fazer, então era o que eu podia também, né? Então tá aí. Eu acho que esses são todos os pensamentos que eu consigo levantar para interpretar Notre Dame de Paris. Fazendo só um breve comentário sobre o final, um comentário mais sobre a sensação, né? Sobre o próprio sentimento. Um final devastador, não sobra nada pro Quasimodo, ele perde tudo que ele amava e a obra termina. Os últimos 2 capítulos da obra são o nome intitulado Casamento de Foebes e Casamento de Quasimodo. Interessante, né? Que o casamento, o matrimônio aqui aparece com a representação de algo negativo, como um evento trágico. E pro Foebes, ironicamente, era um evento trágico de fato, o casamento. Então, o próprio Foebes acaba mal, mas o que acontece com Quasimodo é arrasador. Que depois dele mesmo matar o Frodo num momento de raiva e ver a execução da Esmeralda e assistir impotentemente a execução da Esmeralda sem poder fazer nada, ele sai da Catedral de Notre Dame e tem um epílogo, e no epílogo tem esse capítulo que o nome é O Casamento de Quasimodo, em que eles abrem a tumba, em que mostra, né, alguns guardas abrindo a tumba onde guardam os corpos e encontrando ali o cadáver do Quasimodo
abraçado com o cadáver da Esmeralda, e já o cadáver do Quasimodo já em ossos, e um deles encosta, um dos guardas, um dos homens que estava observando a tumba, encosta no cadáver do Quasimodo, o cadáver do Quasimodo se desfaz em poeira. Então não sobra nada do Quasimodo, literalmente. É uma erradicação completa. A fatalidade do Frollo, ela chega a uma consumação completa nesse final de Notre Dame de Paris. Então, uma leitura muito impactante, muito envolvente. E realmente foi muito interessante. Foi muito proveitoso de acompanhar mesmo. E o final completamente desgraçado mesmo, uma miséria completa. Deixa até um certo nível de vazio, né? Ao acabar e ver um completo desespero desse, né? Já não tem nem mais desespero, né? Porque o desespero ele pressupõe também um certo nível de esperança. É só um completo vazio mesmo, dado a gravidade, né, do evento, a gravidade do final. Então, é isso. Essa foi a minha exposição sobre Notre Dame de Paris.